Prezados internautas, aqui estamos com mais um programa, mais um debate sobre a imprensa, o papel da imprensa numa cidade como Itapira. Mais uma vez reunindo aqui o Fernando, do Jornal Tribuna, o Betusca, da Rádio Clube, o Brida, Mais TV Itapira, e o Beto, do Jornal A Cidade. Nós, dentro dessa série, o nosso papel tem sido discutir a imprensa da nossa cidade, não só como nós enxergamos esse meio, mas também tentando perceber como é que os políticos e a população enxergam o nosso papel, né? E dentro desse assunto, hoje nós vamos falar da tal boca pequena, da boca maldita. Numa sessão de Câmara, o vereador Mino Nicolai disse algo mais ou menos assim: o que mata é esse negócio de boca pequena, boca maldita, boca sei lá o que. Falaram isso, falaram aquilo. Aí eles podem colocar no papel o que bem entendem. Isso não está certo. Não pode falar as coisas e depois dizer que não ouviram falar. Eu coloco em discussão essa fala do Mino Nicolai, pois ela tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, que é a questão da fonte. Eu peço ao Brida que comece o assunto. Bom, eu vejo esse assunto como muito ligado ao que a gente já discutiu em outros programas. Eu acho o seguinte: quando surge um fato, um boato que levou inclusive a essa observação do vereador Mino, ele deve ter se sentido de alguma forma ofendido com alguma notícia, com alguma coisa que tenha sido veiculada. Pelo menos imagino que tenha sido isso o motivo pelo qual ele se manifestou. O que acontece, na verdade, é que a imprensa divulga aquilo que chega até ela e tem determinadas fontes que você acaba tendo que proteger, né? Porque a gente sabe que isso não é o papel da imprensa de Itapira só, não. A imprensa como um todo tem suas fontes, né? E há uma tendência de você tentar proteger essa fonte. Agora, veja bem, você consegue proteger a fonte? Sim. Até quando eu não sei. Porém, não vamos distorcer as coisas em proteger uma fonte e de repente colocar uma notícia que não é correta, porque essa fonte ela pode ser tendenciosa às vezes, ou ela pode não estar tão bem informada assim e passar alguma coisa num determinado momento que não condiz com a realidade. Aí entra o papel do veículo em si que vai estar divulgando isso daí. É verdadeira essa notícia? Ou eu tenho que confiar piamente nessa fonte e sair, escrever e divulgar e falar? Então, eu acho que a proteção da fonte ela é pertinente, mas divulgar o que ela fala depende muito do profissionalismo de cada mídia estar apurando se isso é correto ou não. Eu queria, antes de ouvir vocês falar, em cima do que você falou, tem uma questão, porque eu acho que, de repente, às vezes a gente não entende bem isso. A lei de imprensa, a Constituição brasileira, na proteção da fonte, ela é mais avançada do que a Constituição americana, salvo alguns estados. Ou seja, aqui no Brasil, a pessoa, o jornalista, o repórter, ele pode sim preservar. Não existe nada que o obrigue a dizer, declarar a fonte. Não existe no Brasil isso, né? Por outro lado, nenhuma notícia pode ficar no anonimato. Ou seja, alguém é responsável pela notícia. Então é aí que eu gostaria de conduzir essa discussão. Betusca. É complicada essa legislação brasileira com relação a isso, porque nós estamos acostumados a levar pancada, né? Desde que o PT resolveu entrar na justiça contra esse tipo de declarações, é buscado na justiça essas informações, essa fonte, etc. e tal, e a gente, embora, por exemplo, não sejamos nós
que fizemos declarações, seja os nossos entrevistados, a gente entra no processo junto. A Rádio Clube tem cerca de 60 especialidade. Faz parte do jogo, né? Eu tenho a impressão que não tem um jornal que não tenha. Mas aí não é o motivo, Bertusca, daquilo que eu falei, de, se possível, buscar a notícia fiel mesmo, porque a fonte às vezes nem sempre é correta. Posso? Pode dizer. Eu não tenho uma opinião totalmente formada quanto a esse assunto, mas eu sou obrigado a discordar do vereador, tá? Acho que ele foi infeliz na fala dele, quando ele refere que a mídia joga as coisas ao vento, e não é bem isso que acontece. Apesar de eu receber informações daqui e dali, coletar, como a gente tem, informantes, fontes, pessoas que necessariamente não podem ser reveladas, entendeu? Até por uma questão de responsabilidade, você colocaria muitas pessoas uma contra a outra, inclusive pessoas próximas ao vereador, que já falaram coisa dele para mim, e se eu fosse falar quem foi que falou, ele ia arrumar uma encrenca. Então, eu sou obrigado a discordar dele e colocar uma outra questão, que é assim, a gente não revela a fonte, mas eu sou responsável por tudo aquilo que eu coloco, tanto que está lá. Diretor responsável Cristóvão Alberto Colosso Filho. Então, vindo da onde vem essa notícia, a partir do momento que ela sai no meu jornal, eu passo a ser o responsável perante a isso. E não tem essa coisa, a gente coloca boatos, ouvimos boatos, tudo, por uma questão de proteger a fonte. Mas a partir do momento que saiu no jornal, eu sou o responsável por isso. Essa é a minha opinião. No seu caso, a fonte ainda é oculta. Sim. No nosso caso, da rádio, a fonte nem é oculta. Mas eu queria chamar aqui a atenção, até foi de uma disposição do Supremo. Para o jornalista, como vimos, o sigilo da fonte é necessário para o desenvolvimento da profissão, porque sem ele, nem sempre terá condições de garantir o direito constitucionalmente assegurado a todos de acesso à informação. Ou seja, a informação está assegurada constitucionalmente. Tá certo? O jornalista é o meio, o repórter é o meio de chegar a isso. A fonte é aquele que, de repente, vem, traz uma informação que é de interesse público. Porque quando é que o jornalista tem problema, o repórter tem problema? Quando existe dificuldade de se comprovar o interesse público. Que se for interesse público, não há nenhuma questão que a justiça vá pegar no pé do cidadão. Então, aí é que está o fator responsabilidade de quem dá a notícia. É respeitar a fonte, claro, e respeitar o interesse público. E, evidentemente, quando vai colocar opinião, tem que deixar claro que é opinião. Né? Uma reportagem, quando vai ao ar, quando vai no jornal, ou quando vai ao ar, evidentemente nós achamos que é interesse público, senão ninguém ia fazer isso. Mas ela pode ser questionada, como é questionada na realidade. Isso não é interesse público, isso é autopromoção. Qualquer entrevistado pode se autopromover numa entrevista. Então fica difícil porque a discussão começa nos detalhes, que nem sempre é essa lei. Eu vejo da seguinte forma, se formos nos pautar na introdução feita pelo Nino com relação à fala do Mino Nicolai, nós estamos caminhando no sentido de superdimensionar esse assunto. Por quê? Porque existe um hábito aqui em Itapira das pessoas darem assim, na minha opinião pelo menos, tá? Posso estar enganado, mas na minha opinião de valorizar muito essa questão dessas notinhas que são publicadas na contracapa dos jornais. Fazendo assim uma regressão, uma digressão no tempo, eu lembraria que quem lançou esse modismo foi o jornal Folha de São Paulo há cerca de 30 anos atrás, quando criou seu painel, falando de eventos, de boatos, de fofoquinhas que ocorriam no âmbito político e que eventualmente acabavam extrapolando aquele público a quem ela se direciona, ou seja, os políticos e as pessoas que gravitam em torno dos políticos. Quer dizer, isso acontece também no âmbito local. Essas notas, normalmente, elas são direcionadas a esse ou aquele político, a aquela pessoa, com o intuito exatamente de promover um tipo de celeuma na roda política.
Geralmente quem dá atenção para esse tipo de nota é o político, a pessoa ligada ao político, a pessoa que trabalha na administração municipal. E eu diria com toda certeza, sem medo de errar, a grande massa dos leitores, para a grande massa de eleitores, passa despercebido. Eles não dão o valor que a classe política dá a esse tipo de comentário. Por isso que eu acho que essa discussão também, ela acaba extrapolando um pouco, de fato, o alcance que ela deveria ter. Só lembrando, o painel hoje é assinado, aliás, todas as colunas dessa natureza, hoje tem alguém responsável por ela. Tá? Bom, eu só queria fazer aqui um esclarecimento. Eu peguei a fala do Mino, mas não era para crucificar ele, não. É porque foi uma fala recente, mas isso que o Mino falou é comum nós ouvirmos de todos os políticos, sejam eles de Itapira, do Estado ou da União, tá? No âmbito federal. Então, eu não quero aqui dizer que só o Mino é que fala isso, reclama isso. Quero deixar isso muito bem claro, ok? Perfeito. Senão a gente vai ter problema na empresa, na justiça depois. Tá. Daqui a pouco nós voltamos.